Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, que você entenda a verdade da letra desse louvor. Deus nunca é vencido, jovem. O Senhor é Deus vitorioso sobre as batalhas, sobre as dificuldades, sobre as lutas. Esse é o Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Aleluia. Louva a Deus por esse ministério de louvor. Deus abençoe vocês. Aleluia. E eu quero compartilhar com você um texto que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. E você que está aí na sua casa, de fato, faça deste momento um culto a Deus. Leia a palavra, adore, busque ao Senhor, ore, porque o Senhor quer falar com você. Mais uma vez nós voltamos para os cultos online, sem ser cultos presenciais. Isso mexe um pouco conosco, mas eu quero falar algo para você. Porque a realidade é que esses tempos, esses momentos que nós estamos vivendo, esses últimos dias que nós estamos vivendo, tem colocado limite, tem barrado algumas das nossas ações. Talvez o momento que nós estamos vivendo atrapalhou o seu rolê, jovem. Atrapalhou aquilo que você iria fazer, que você ia fazer com seus amigos, os lugares onde você iria. Atrapalhou, incomodou, interferiu, parou alguns esquemas. Porém tem algo que essa pandemia, que as dificuldades, elas não vão parar, que é o avançar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai continuar avançando. Ela vai continuar entrando em lares, ela vai continuar alcançando vidas em nome de Jesus, transformando. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Porque vai passar daqui a alguns anos, e tudo isso que nós estamos vivendo hoje vai ficar na memória. E aí você vai falar para os seus futuros filhos, netos, você vai lembrar desse período que nós passamos, você vai lamentar as mortes, você vai contar os acontecimentos, você vai contar de toda a paralisação, de como aconteceu nas outras cidades, de como aconteceu na nossa. Mas quando você for fazer isso, não se esqueça, fale também do que Deus fez. Se você for fazer isso hoje, fale do que Deus fez, fale do que Deus continua fazendo. Fale que a palavra do Senhor, que os milagres do Senhor continuaram acontecendo e acontecendo e vão acontecer até que o Senhor volte. São as lembranças que nós precisamos carregar no nosso coração e são as lembranças que nós precisamos transferir, transmitir. E se você for um jovem, uma jovem atento, você vai se atentar agora para o tema dessa palavra, que não pode parar em você. Eu quero ler um texto com você, está no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, está registrado assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você que pode aí na sua casa, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós te glorificamos, rendemos graças ao teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que é preciosa. Obrigado pelo teu povo que está sendo alcançado por essa palavra. Ministra sobre os nossos corações, Pai, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero comentar com você a respeito desse texto, de algumas passagens que o Senhor ele vem nos ensinar. Porque o que nós comentamos agora no começo dessa mensagem, falando das nossas lembranças futuras, ou do que nós vamos fazer, se faz necessário que nós
ensinemos, passemos tudo que tem acontecido à frente. Igual o seu pai, a sua mãe, igual a pessoa que te criou, trouxe lembranças para você. Sabe quando eles sentam para conversar com você? E começam a falar de como era a vida deles na infância, na juventude, na adolescência. Quando os seus pais passam para vocês a respeito das dificuldades que eles enfrentaram, das lutas que eles enfrentaram, do primeiro emprego. Isso é algo natural em famílias. São coisas que acontecem, afinal de contas nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo as coisas da vida com alguém. Essas coisas elas vão sendo passadas para nós, e muitos de nós, muitos de vocês vão ter memórias muito nítidas de coisas que foram ensinadas para vocês, através da vida dos vossos pais, dos vossos professores, das pessoas que estavam ao seu redor, das pessoas mais experientes. E esse é um princípio bíblico, que precisa ser lembrado a partir do ensinamento da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês um texto, para você entender, que foi algo que Deus ensinou para Moisés. Eu vou usar aqui o exemplo da vida de Moisés, e de outros personagens, mas vamos falar de Moisés. A Bíblia diz assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz assim, versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja só, Deus dá uma direção para Moisés, para que Moisés dê essa direção ao povo que ele liderava. E ele fala assim, Deus dizendo assim, olha, essa palavra, este ensinamento, você precisa ensinar para os seus filhos, para os filhos dos teus filhos. Eles precisam inculcar isso, eles precisam guardar esses ensinamentos, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem feito, precisa estar na memória deles. E ele diz mais, ele diz assim, olha, você vai colocar nos caminhos, nos umbrais da porta, você vai colocar diante dos seus olhos, você vai colocar no lugar que as pessoas possam ver, porque havia um ensinamento ali, de que essa palavra, esse ensinamento da palavra de Deus, aquilo que Deus é, ou aquilo que Deus faz, precisava ir adiante, precisava ser passado. E fazia muito sentido, porque hoje nós temos a facilidade de poder transmitir um culto, por exemplo. E você sozinho na sua casa, você pode gravar um vídeo, e ali no seu quarto você divulga esse vídeo, milhões de pessoas podem ver. Nesse período nós não temos essa facilidade. Havia transmissão oral, verbal, eles tinham que falar, eles tinham que escrever. E havia então essa necessidade de passar essa palavra adiante. E talvez você já participou de alguma dinâmica escolar, onde te levaram a uma brincadeira chamada telefone sem fio, que consiste em colocar as pessoas, os jovens, enfileirados, e passa-se uma mensagem para a primeira pessoa, e essa pessoa vai cochichando no ouvido da outra, até chegar no final, e vermos qual a mensagem que saiu. E quase sempre a mensagem final é totalmente diferente da primeira mensagem. O que não podia acontecer aqui. A palavra de Deus, ela nos diz que esse ensinamento precisava ser escrito, divulgado, ensinado para as pessoas, e precisava ser de uma forma muito fidedigna, muito fiel. Aquilo que Deus fez e que Deus faz precisava ser lembrado de uma forma muito sincera. Então Moisés, ele chega no povo e ele traz esse ensinamento. E esse ensinamento não poderia ser distorcido,
Não poderia ser distorcido, não poderia chegar no final um ensinamento diferente. Não poderia Deus abrir o mar vermelho e na hora que a mensagem fosse passada, alguém falar assim que não foi Deus quem abriu. Não poderia mudar o foco. O milagre, a vitória, a bênção ou a luta tinha que ser passado conforme Deus tinha ensinado. E os ensinamentos dessa palavra precisavam ser passados de forma correta. E aí, jovem, você vai entender que essa orientação, ela vem de milênios. A transmissão daquilo que é do agrado do Senhor precisava sempre acontecer. E aí nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 30, no versículo 8 diz assim: de novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Lá no versículo 10, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, há uma orientação. Moisés começa o início desse livro falando que Deus tinha ordenado, e vai terminar falando que Deus tinha ordenado. Esse princípio de ir falando, jovem, guarda isso no seu coração, porque é fundamental para o entendimento da palavra. No meio desse povo, para quem Moisés dava essas orientações vindas direta de Deus, havia um jovem, esse jovem chamava-se Josué. Josué, ele ouviu todos os direcionamentos que Deus deu através da vida de Moisés. Esse jovem Josué, ele cresceu. E quando Moisés veio a falecer, a Bíblia diz assim que esse jovem chamado Josué ocupa o lugar de Moisés na liderança do povo. E nas orientações que agora Deus passa a entregar para a vida de Josué, Deus fala assim: olha, Josué, Moisés morreu, mas agora, a partir de agora, você vai fazer isso, isso e isso. E uma das orientações é essa: não pare de falar do livro da lei, medita nela de dia e de noite, ensina seus filhos, ensina os filhos dos seus filhos. Se você tiver a oportunidade, fale. Não cesses de falar, não cesses de ler, não cesses de ensinar. E aí Josué guarda isso no seu coração. E a vida de Josué, ela vai passando. Josué tem as suas conquistas, a sua trajetória de vida. E num determinado momento de sua vida, já quando Josué está caminhando, assim como foi com Moisés, quando Josué está caminhando para o final de sua vida, Josué diz assim, capítulo 23, versículo 6: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei, no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Agora Josué, já avançado em dias, já um homem experiente, caminhando para o final da sua vida, ele reúne o povo e ele dá a mesma orientação que lá na sua juventude ele ouviu de Moisés. Mais para frente ele vai dizer assim: olha, se vocês quiserem fazer outra coisa, façam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, mas o ensinamento está aí. Você precisa fazer o que o Senhor está pedindo para que você faça. E assim, esses ensinamentos que chegaram até Moisés, eles passam por Josué, e Josué transmite, leva adiante, cumpre o seu papel, porque o texto do livro de Josué, um pouquinho mais para frente, vai dizer que Josué também morreu. E aí há de se esperar que alguma outra pessoa se levantasse, algum outro jovem que ouviu a mensagem, alguém se levantasse e cumprisse o mesmo papel. Porém eu quero ler com vocês um texto
Está registrado no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam aos Balaíns ou a outros deuses. E aqui eu quero me prender um pouquinho com você, porque durante esses últimos dias, conversando com algumas pessoas, eu disse que esse texto é um texto triste. Nós falamos isso no curso de teologia. É um texto triste porque diz aqui que a geração de Josué se foi, e uma geração se levantou, e essa geração, ela não conhecia ao Senhor, e nem tampouco o que Deus tinha feito. E aí, jovem, eu quero que você pense que para você não conhecer algo, você não pode ter tido contato. Porque se eu tenho contato com algo, eu posso conhecer, pelo menos em partes. Eu vou me lembrar. Mas o texto diz assim, que o povo não conhecia nem Deus e nem o que Deus tinha feito. E isso trouxe uma consequência. Essa geração, a partir dali, fez o que era mal perante o Senhor. Outras gerações antes também tinham feito. Mas aqui, a ênfase está: não conheciam o Senhor, nem a sua obra, e agora fizeram o que era mal perante o Senhor, serviram outros deuses, fizeram coisas erradas. Jovem, o que eu quero que você guarde aí no seu coração é que você, assim como Josué, você já ouviu a palavra. Assim como Josué, você também já recebeu a orientação de alguém. Se você nunca recebeu, parabéns, você está recebendo agora. Se você nunca tinha ouvido falar de Deus, dos milagres, daquilo que Deus faz, olha, vem para mim agora. Deus faz milagres, Deus cura, Deus restaura, e essa mensagem precisa ser levada adiante. Pronto, agora você já ouviu. Você, assim como Josué, muitos de vocês que estão ouvindo, fazem parte também de um lugar, você faz parte de um lugar onde a mensagem é pregada. Muitos dos seus pais já viram os milagres de Deus acontecendo. Muitas das pessoas ao seu redor já falaram daquilo que Deus faz. Jovem, é muito triste pensar e saber que pode sim levantar um grupo de pessoas, uma geração que não conheça a Deus. Mas isso não pode acontecer por minha causa ou por sua causa. Jovem, você foi separado, você foi selado, você ouviu a mensagem de salvação, e isso não pode parar em você. A Bíblia diz assim que você foi chamado porque você é forte. Você é forte. O texto diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. É necessário então que você entenda, acima de tudo, como nós já falamos, como o pastor Guilherme já ministrou, pastor Valcir já ministrou em outras situações, nós sabemos quem nós somos, mas existe um Deus que está acima de nós, que pode todas as coisas. E os milagres que foram feitos na povo de Israel, na povo que foi liberto do Egito, os milagres que Josué viu, o mesmo Deus é o nosso Deus. É o Deus que restaurou, o que está restaurando a sua vida. Talvez você nunca teve contato com esse Deus, é hora de você ter. Escuta o que eu estou te dizendo, o Senhor pode transformar a sua história, mudar a sua vida. Aqui é um divisor de águas. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que eles não conheciam e fizeram o que era mal perante ao Senhor. Se alguém que está ouvindo essa mensagem, fazendo uma análise da própria vida, chegar à conclusão de que o que você está fazendo não é bom perante o Senhor, o caminho é servir a Deus e os ensinamentos dessa lei. Aquilo que o Senhor tem passado,
Talvez, jovem, até agora você não deu uma oportunidade para que o Senhor mostre na sua vida o que Ele pode fazer. Talvez você viu acontecer em outros lugares, mas é hora de você deixar fazer na sua vida. E quando Ele fizer na sua vida, você vai chegar em outra pessoa e vai falar assim: olha, Deus fez e Deus continua fazendo. Porque é inadmissível, é difícil pensar que uma geração se levantou sem conhecer ao Senhor, principalmente nesse contexto. Esse texto de Juízes é algumas gerações após a abertura do Mar Vermelho. Como que uma geração não se lembrava ou não conhecia essas obras? Talvez alguém conhecesse, mas quando a Bíblia traz esse ensinamento, que tão pouco conheciam as obras que Deus fez, é porque muito provavelmente a grande maioria não conhecia. Histórias que para nós, graças à Bíblia, a palavra de Deus, histórias que para nós lembramos, nós falamos: abriu o Mar Vermelho, ressuscitou mortos, estava lá na barriga do peixe. História que nós aprendemos na nossa infância, independente de que lugar que você cresceu, coisas que você já consegue se lembrar. O homem que andou sobre as águas. Mas aqui o texto diz assim, que eles não se lembravam do que Deus tinha feito, e Deus tinha feito muita coisa espantosa. Jovem, com certeza, se eu pedir para você lembrar de algo que Deus fez, você vai lembrar. Você vai lembrar de algum parente que foi curado. Você vai lembrar de alguém que foi tocado. Você vai lembrar das suas experiências pessoais. E isso é maravilhoso, mas isso não é para ficar guardado para você. Isso tem que ser passado adiante, isso tem que ser levado adiante. Não pode parar em você. A arte que os meninos da mídia fizeram, e glória a Deus pela vida de vocês, os garotos que trabalham aqui na mídia da igreja, eles fizeram ali um homem correndo, passando bastão. Nós vemos isso nas corridas das Olimpíadas, né? A passagem de bastão. E é interessante essa corrida porque um sai na frente, aí o outro vem, tem que pegar o bastão e continuar. Vem correndo, passa para o outro tem que correr rápido, tem que tentar correr mais rápido. Eu entendo que assim também no aprendizado, naquilo que Deus faz na sua vida, jovem, não pode parar em você. Alguém vai te passar o bastão. O bastão é passado a partir do momento que você ouve a palavra, que algo acontece, que você vê algo de Deus acontecendo. O bastão chegou em você. É hora de você dar continuidade. Não só o jovem, não só o adolescente, mas todos, é hora de dar continuidade. Alguma vez, alguma coisa fez você parar, se você está parado, mas é hora de você levantar e dar continuidade. Não pode parar em você. Você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, você que está aí pensando que fez tantas coisas e agora não está fazendo mais nada, não sei o porquê você parou. Mas é hora de você deixar Deus tocar no seu coração e você continuar, se levantar, para que não se levante uma geração que não conheça o que Deus fez, porque Deus fez na sua vida, e você guardar isso só para você, não pode acontecer. É egoísmo você ter vivido milagres de Deus na sua vida e você não passar isso adiante. Você precisa passar, para que esse decreto triste, relacionado, citado aqui em Juízes 2:10, que fala que uma geração se esqueceu, isso não pode acontecer por causa de nossas vidas. Jovem, Deus quer usar a sua vida. Você precisa levar a palavra, o ensinamento, o milagre adiante, e isso não pode parar em você. Você precisa continuar, você precisa levar. Então, jovem, quando você for convocado, quando você for chamado, quando os pastores te procurarem, você que está ouvindo, quando você for procurado, olha,
trabalhe. Se você não for procurado, se ofereça. Eu quero fazer algo, porque eu não posso parar. Isso que Deus fez por mim precisa continuar. Eu preciso fazer algo de alguma forma. Mas a mensagem, não aceite, jovem, que a mensagem pare em você. E nem aceite que essa mensagem passe de uma forma errada. Conheça Deus, conheça a sua palavra, e seja instrumento de Deus para essa geração, em nome de Jesus. E você que pode, jovem, eu quero orar com você. Você que pode ir aí na sua casa orar comigo. Nós vamos orar. E você vai trazer à memória tudo que Deus já fez, tudo que você sabe que Deus já fez. Todo o seu conhecimento de passagens da Escritura, da Bíblia, tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus já fez na vida de algum conhecido seu, você vai lembrar agora. E você vai passar isso adiante. Você vai continuar passando isso adiante. Porque a mensagem, ela não pode parar em você. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Deus de nossas vidas. O Senhor, ó Pai, que fez na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida dos Teus servos, das Suas servas, na vida de Maria. O Senhor é o Deus, ó Pai, que fez na vida de tantas pessoas. O Senhor é o Deus que faz ainda hoje, que opera milagres e maravilhas, Senhor. E isso tem chegado até nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ouvir sim essas boas novas, ouvir dos Seus milagres, mas nós também queremos transmitir. Nós não queremos, ó Pai, que venham pessoas, que surjam gerações que não conhecem ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus, e que as gerações vindouras saberão que o Senhor é Deus. Mas Pai, usa as nossas vidas, nos perdoa os momentos, os anos perdidos da nossa vida. Perdoa, Pai, o momento que nós paramos. Perdoa, Pai, o momento que nós falhamos, ó Pai, tivemos que recomeçar. Pai, é necessário, Senhor, nós recebemos perdão do Senhor, para continuar anunciando, Deus, a Tua palavra. Deus, para que gerações venham e saibam que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Jovem, guarde essa palavra no seu coração. Juízes capítulo 2, versículo 10, é um versículo triste, mas não para por aqui. No decorrer da história, Deus levantou homens, levantou mulheres. A palavra foi ensinada, e a prova disso é que ela chegou até mim, chegou até você. Você é fruto do milagre de Deus. Leve isso adiante, jovem, e seja um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos chegando aí ao final deste culto. Eu quero que você aí coloque a mão esquerda no seu coração, erga a sua mão direita. Eu vou orar por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, jovem, esteja atento às programações da igreja. Fique na sua casa, conforme foi o decreto. Se tiver que trabalhar, seja abençoado em nome de Jesus. O que for fazer, se proteja, passe álcool em gel, coloque a sua máscara. Se não tiver nada o que fazer, se não for obrigado a fazer alguma coisa, fique na sua casa, tá ok? E Deus te abençoe em nome de Jesus.